Quando o maior obstáculo da sua carreira é você mesmo, você e seu talento, a armadilha dos mais capazes. A reunião tinha terminado, todos saíram satisfeitos. O cliente havia dito, na frente de todo o grupo: Fernanda, foi a melhor apresentação que nós recebemos esse ano. No corredor, voltando para a mesa, a colega do lado disse: Fernanda, você arrasou, sério. Fernanda sorriu, agradeceu, esperou o elevador. No elevador, sozinha, ela pensou: eu tive sorte, hoje deu certo. Mas quando descobrirem que não sou assim sempre, aí pode ser muito diferente para a minha vida profissional. Eu tinha 15 anos de experiência, 3 especializações, 2 línguas fluentes. Um histórico que poucos conseguiriam replicar, e a convicção silenciosa de que tudo aquilo havia sido uma sequência de sorte, de timing, de momento, de engano coletivo dos outros, que cedo ou tarde alguém iria corrigir, iria descobrir. Isso tem nome, e é mais comum do que você imagina. Analisado já pela psicologia, principalmente entre quem é mais capaz, mais talentoso. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Fique até o fim, porque na verdade nua e crua, despudorada, sem vergonha mesmo, sobre o que é chamado de síndrome do impostor, não está onde a maioria procura. Isso mesmo. O nome disso cientificamente, na psicologia, é síndrome do impostor. Fernanda Lemos tinha 43 anos, 15 de experiência em gestão de projetos de infraestrutura urbana e uma carreira que qualquer headhunter, recrutador de talentos de alto nível, descreveria como uma carreira sólida, consistente e cheia de marcadores de excelência, visibilidade, carreira construída ao longo do tempo. Havia sido a primeira da turma na pós-graduação, tinha liderado a implantação de um sistema de monitoramento ambiental em 3 municípios ao mesmo tempo, projeto que havia sido citado em 2 congressos nacionais. Tinha formado e desenvolvido 4 analistas que hoje ocupavam cargos de gestão em outras empresas. Por fora, a trajetória era de quem sabe onde está e para onde vai na sua carreira. Por dentro, tinha uma voz que nunca tinha silenciado completamente. A voz dizia coisas específicas, afirmativas, não genéricas. Dizia: você foi aprovada nessa seleção porque o candidato mais forte desistiu na última hora. Dizia assim para ela mesma: o projeto deu certo porque a equipe era excelente, não por causa de você. E ainda dizia mais para si mesma: se soubessem o quanto você improvisa, não teriam tanta confiança no seu trabalho. A voz era engenhosa, direcionando a sua carreira para um despenhadeiro mental. Sempre tinha uma explicação alternativa para o sucesso e nunca era coisa boa. E nunca tinha explicação alternativa para o fracasso. Esse, a voz atribuía inteiramente a Fernanda. Fernanda, você é um fracasso, a voz dizia para ela. A primeira oportunidade que Fernanda recusou havia sido aos 36 anos. Um diretor de uma empresa de consultoria internacional havia feito contato depois de ver a sua apresentação num congresso. A proposta era para liderar a divisão de projetos urbanos para a América do Sul, com base em São Paulo, e viagens mensais à sede em Londres. Fernanda pediu 1 semana para pensar. Pedir para pensar 1, 2 dias, vá lá, mas 1 semana. Passou a semana convencendo a si mesma de que não estava pronta. Que o inglês não era bom o suficiente para reuniões de alto nível. Que não conhecia bem os mercados de outros países, que havia pessoas mais capacitadas para aquilo. E aí a decisão, o que ela fez? Recusou a proposta. Passaram-se mais 2 anos e soube que a posição tinha sido ocupada por uma profissional com menos experiência do que ela, que havia crescido dentro da empresa e se tornado referência regional no setor, nem nacional, nem internacional.
Ah, Fernanda não sentiu raiva, sentiu algo pior. A confirmação de que havia deixado passar algo que não voltaria. O que eu chamo de o cavalo selado, o cavalo branco que passa e você não monta. Mas a virada só aconteceu quando chegou a segunda oportunidade. E dessa vez havia alguém que não a deixou recusar em silêncio. Aos 41 anos, Fernanda recebeu convite para integrar o comitê técnico de um programa de desenvolvimento urbano do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Uma instituição financeira multilateral que financia projetos de desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Seriam 2 anos de trabalho, viagens a Washington e a capitais da América Latina, contato com interlocutores, com governos e organismos internacionais, para financiar obras que realmente faziam a diferença, fariam toda a diferença. Sua primeira reação interna foi a de sempre. Ah, acho que me confundiram com outra pessoa. Mas dessa vez tinha uma amiga do lado, a Clara, uma consultora de carreira que a conhecia há 12 anos, que havia visto o e-mail anterior da Fernanda, quando ela respondeu 2 anos atrás e que disse sem rodeios: Fernanda, antes de você começar a me explicar por que não está preparada, eu quero que você me responda uma coisa só. Se o nome no e-mail fosse de outra pessoa, com o seu histórico exato, você acharia que essa pessoa estava preparada? Só isso eu quero que me responda. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. E a resposta foi: sim, eu acho que ela estaria preparada. Então o problema, Fernanda, não é o histórico, disse Clara. É que quando o nome é o seu, as regras mudam. A frase caiu como um diagnóstico que havia demorado anos para ser formulado com precisão. É isso que acontece quando você se diminui, coloca o negativismo na sua mente, influencia o órgão aqui, o SARA, que só te mostra as coisas ruins que podem te acontecer e você recusa oportunidades fantásticas. Orientada por Clara, quase forçada, Fernanda aceitou o convite. Os 2 primeiros meses no BID foram os mais difíceis da carreira dela, não pelo trabalho, que ela dominava com profundidade real, mas pelo esforço constante de silenciar a voz que dizia, a voz dela própria, que dizia que ela estava prestes a ser descoberta como insuficiente, como ruim, como incapaz. E a virada veio numa reunião em Brasília com representantes de 6 governos estaduais e um subsecretário federal. Fernanda havia preparado uma análise comparativa de modelos de saneamento básico que havia levado 3 semanas para produzir e concluir. No meio da apresentação, o subsecretário a interrompeu. Ela ficou gelada, fria, suando. Fernanda sentiu o estômago virar, mas a interrupção foi para dizer: desculpe parar você, Fernanda, mas eu preciso que todos aqui anotem esse framework. É exatamente o que estávamos tentando articular há meses e não estávamos conseguindo. Anotar o relatório, os tópicos do trabalho dela. Fernanda terminou a apresentação e, na pausa do café, um colega do BID se aproximou e disse com genuína surpresa: positiva, você tinha material desse nível desde o início e nunca mencionou? Ela ficou calada, mas pensou: eu tinha, eu sempre tive. Eu só não achei que era suficientemente importante para mencionar. Não seja você o destruidor da sua carreira, olhando apenas para o seu desastre pessoal que não existe. Você está se convencendo da sua incapacidade. A síndrome do impostor foi identificada e nomeada em 1978, 48 anos atrás, pelas psicólogas americanas Pauline Clance e Suzanne Imes, que observaram o padrão em mulheres de alto desempenho que, apesar de realizações objetivas, concretas, não internalizavam o sucesso como resultado de suas próprias capacidades e sempre atribuíam o sucesso a outros fatores. De que estavam se enganando os outros, atribuindo a fatores externos como sorte, timing, destino, engano alheio e interpretar bem.
Pesquisas posteriores mostraram que o fenômeno afeta homens e mulheres e que a sua prevalência, estimada em aproximadamente 70% dos profissionais em algum momento da carreira que duvidam de sua real capacidade. E é maior justamente entre as pessoas de alto desempenho, em ambientes competitivos e em momentos de transição para posições de maior visibilidade. Isso é uma contradição, é um paradoxo. Apenas na aparência, o profissional medíocre raramente sente que está enganando alguém. Pelo contrário, supervaloriza o que produz, mesmo sabendo que é medíocre. Porque não tem padrão interno de valor, de métrica suficientemente rigoroso para se autoavaliar com exigência. O profissional excelente tem esse padrão de exigência, de autocrítica, e o aplica de forma assimétrica, o usa para desqualificar as próprias conquistas e se ignora ao avaliar as dos outros, valorizando as dos outros não tão boas. Há 3 orientações práticas que a história de Fernanda carrega. Vamos a elas. A primeira orientação: dê nome ao padrão quando ele aparecer. Escreva na caneta: a síndrome do impostor opera com mais força quando não tem nome. Dê nome a isso. Quando a voz interior diz você não está preparada, você não está preparado, a primeira resposta eficaz não é tentar contra-argumentar emocionalmente. É perguntar: essa voz está usando dados ou está usando meu medo interior? Dados são verificáveis, medo não tem argumento, só tem volume, só grita dentro da gente. A segunda orientação: aplique o mesmo critério que você aplica para os outros. Esqueça que você que fez e olhe esse trabalho, foi de outro. Fernanda respondeu sim, quando Clara perguntou se ela acharia outra profissional com seu histórico preparada para a oportunidade. Essa assimetria, essa correlação, ser mais generoso na avaliação dos outros do que na sua própria, é a marca registrada da síndrome do impostor. Quando a dúvida aparecer, faça a pergunta de Clara: se fosse outra pessoa, com o meu histórico exato, eu acharia que estava pronta? Que sou uma das melhores ou a melhor? E a terceira e última orientação: construa um arquivo de evidências, de provas concretas do seu trabalho, não de opinião dos outros, não de elogios e reconhecimentos. Esses são fáceis de descartar com cortesia ou com exagero. Resultados concretos são mais difíceis de negar. Manter um registro objetivo de entregas, de problemas resolvidos, de trabalhos entregues, de impacto gerado, de resultado, não por vaidade, mas como antídoto ao revisionismo interno, a seu mal interior te prejudicando, que transforma conquistas em sorte. É uma das ferramentas mais práticas contra a síndrome. A verdade nua e crua, desavergonhada, sem vergonha mesmo, despudorada, é que em 1978 as psicólogas Clancy e Imes descreveram o padrão com uma precisão que permanece válida décadas depois e continuará sendo. Pesquisas mais recentes, incluindo um estudo publicado no Journal Behavioral Science, que estimou a prevalência em 70% dos profissionais talentosos, confirmam que a síndrome é transversal a gêneros, tanto homem quanto mulher, culturas diferentes e setores de trabalho diversos. O dado mais perturbador, no entanto, não é a prevalência, é o custo. Pesquisas sobre progressão de carreira mostram consistentemente que profissionais com síndrome do impostor recusam oportunidades para as quais estão objetivamente qualificados. Essas pessoas pedem menos aumento do que merecem, menos bônus, menos reconhecimento. Demoram mais para se candidatar a posições de liderança e, quando as ocupam, gastam energia desproporcional, tentando provar que merecem estar lá, em vez de simplesmente fazer o trabalho. É uma autotortura, é uma alta infligência de mal-estar profissional. E aqui está o que quase ninguém comenta com a clareza necessária. A síndrome do impostor não é sinal de humildade. Não, é sinal de distorção cognitiva. Humildade é saber que ainda há muito para aprender. Isso é fantástico. A síndrome do impostor é acreditar que o que já foi aprendido não conta e que os seus resultados foram pura sorte. Foi destino. Verdade nua e crua desavergonhada é essa. O mundo não vai esperar que você sinta suficientemente pronto. As oportunidades não chegam quando o seu senso interno de preparação finalmente se alinha com a realidade externa. Porque esse alinhamento entre a realidade externa e o teu interior
nunca chega espontaneamente para quem tem síndrome do impostor. É uma doença psicológica. Fernando esperou 5 anos entre a primeira oportunidade recusada e a segunda. 2 anos de trabalho transformador no BID. E, ao final, um subsecretário federal interrompendo a reunião para dizer o que ela tinha e o que o governo havia procurado por meses, sem conseguir articular os pontos corretamente. O material estava lá desde o início, só ela não havia achado que era suficientemente importante para mostrar esse trabalho. Entenda que você e o seu cérebro, nesse padrão, fazem autossabotagem. Só te levam a pensar, não vou fazer esse gol, não vou acertar, não vou conseguir. Não tenho competência. Se esse episódio falou com você, te disse algo útil, ou com alguém que você conhece, deixa o seu like. Ativa o sininho, se inscreve no canal e escreva nos comentários situações, temas que você quer ver tratados aqui. Porque competência que não se autorreconhece é competência que o mundo não vai usar e o mundo não vai te apontar. E o mundo precisa agora do que você já sabe fazer. Por quê? Dia 9 de maio, anota na agenda, o maior estudo, programa aprofundado sobre inteligência artificial e o novo mundo que vem aí afetando empresas, carreiras, profissões, te mostrando passo a passo tudo que você precisa saber sobre as novas tecnologias, com uma linguagem simples, sem ficção científica e sem negativismo. Uma realidade da maior revolução que o mundo, desde que a civilização existe, vai enfrentar. E está começando. Importante você tomar conhecimento disso. São 26 episódios, um por dia, a partir de 9 de maio, o primeiro episódio, e durante 26 dias consecutivos. Vamos te deixar a par de tudo que está se planejando, de tudo que já existe, do que está se fazendo, que vai afetar a vida de todos os seres humanos. Aproveite o dia e procure ser feliz. Até o próximo Casos e Carreira.